Fala, gente rica, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. Vídeo de hoje, Azevedo e Travassos, doido. Azevedo e Travassos da Energia, Azevedo e Travassos Infraestrutura. Vamos falar um pouco aqui sobre os resultados do primeiro TRI de 2025, o que melhorou, o que piorou, né? Se a empresa decepcionou seus acionistas, será, doido? Se entramos aí numa barca furada. Vamos entender tudo direitinho. Mas antes, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Se gostar, deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo para o canal interagir com a galera. E lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimento e trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Sem mais converseiro, bora logo para o que interessa. Bom, eu estava aqui na dúvida se eu faria vídeos separados ou não para falar das empresas aqui, mas eu achei melhor falar em um único conteúdo aqui, até mesmo porque os investidores, né, a grande maioria deles, que estão posicionados na Azevedo Energia, também está posicionado aí na Azevedo Infraestrutura. Então aproveita e vê em um único conteúdo aqui. Por isso que é interessante você assistir até o final, porque se você parar na metade, você vai ver aí o resultado apenas de uma das empresas. Vamos começar aqui pela energia. Bom, e como é uma empresa ainda novíssima, né, acabou de nascer praticamente, ainda não temos grandes números da companhia, né? Então, vemos aqui uma receita líquida ainda muito baixa, um lucro bruto ainda negativo, a margem bruta também ainda negativa, uma receita bruta também ainda muito baixa. Então, é importante, né, que o investidor de Azevedo e Travassos tenha estudado de verdade a empresa, tá? Tanto a Azevedo e Travassos Energia, principalmente a energia, né? Quanto também a Azevedo e Travassos Infraestrutura. A energia é uma empresa que acabou de iniciar suas operações. Então não veremos aí, né, receitas grandes. Não veremos aí produções grandes, né? Na produção de gás, por exemplo, os administradores ainda estão aí fechando aí acordos de comercialização, tá bom? A companhia trouxe aí como destaque a compra aí de 13 campos de petróleo da Brava Energia, né? O que já está aí em processo de produção. A produção antecipada no campo de Tanatal, né? No Rio Grande do Norte. E o comissionamento das instalações de gás na estação coletora dos Periquitos. Então isso aqui foram os destaques do primeiro trimestre, né? Há quem imaginasse, por exemplo, que a empresa encontraria algumas dificuldades nesses ativos que ela adquiriu da Brava Energia, mas não. Já entraram aí, já estavam em produção, na verdade, né? E a companhia já está colhendo aí, né, os frutos dessa aquisição aqui. Eu acho que é até mais interessante do que os próprios números que a empresa já trouxe, né? É o que a administração da companhia está fazendo lá dentro, né? Se os caras estão trabalhando de verdade, se temos boas perspectivas para o futuro. A companhia iniciou o ano com a conclusão da cisão, né? Como já é sabido aí por todos. E no campo operacional, a companhia destaca a aquisição em parceria com a Petrovictor de 13 campos de produção de petróleo nos polos Porto Carão e Barrinha, localizados na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte. Aquisição estratégica que amplia aí a base de ativos e reforça a presença em uma região de grande potencial produtivo. E em março, a companhia obteve aí a autorização da Agência Nacional de Petróleo para iniciar a produção antecipada no campo de Tanatal, como também já foi citado nos destaques, também no Rio Grande do Norte, com potencial de produção de aproximadamente 250 barris de óleo por dia e volume estimado de 3,6 milhões de barris. O campo representa um passo significativo na expansão das operações da companhia. A companhia também destaca, né, a produção deste primeiro período. Durante o trimestre, a companhia alcançou aí uma produção média de 182 barris de óleo equivalente por dia, resultado que reflete os esforços contínuos na revitalização e otimização dos ativos adquiridos. Adicionalmente, a companhia avançou na reinterpretação de dados sísmicos e na preparação para novas campanhas de perfuração, com destaque para o Poço 7 de Andorinha 5, no Rio Grande do Norte, previsto para ser iniciado no mês de maio, ou seja, no próximo trimestre já veremos aí um resultado melhor, tá? E o licenciamento ambiental para a perfuração de mais 8 poços nas áreas da Fênix Óleo e Gás, com início das atividades programadas para agosto aí. Então assim, a tese de investimento na Azevedo e Travassos precisa ser encarada com bastante paciência, tá? Porque está tudo no início.
Então não adianta você ficar ansioso esperando lucro agora. É muito provável que a companhia não traga lucro ainda em 2025. Né? Se isso não acontecer, é tudo muito normal, tá bom? Está tudo no início. E outra coisa, né, eu fui até rebatido num comentário de um vídeo anterior que eu fiz, que não dá pra gente comparar a Azevedo Travassos Energia com Brava, com Petrobras, com as outras petroleiras, né? Aí falaram o seguinte, precisa comparar sim. Não dá pra comparar. Você vai comparar uma empresa que tem uma produção, tem um alvo, né, de produção máximo ali de 10 mil barris dia, com uma empresa que está produzindo 100 mil barris dia. Então não dá para você fazer esse comparativo. O que a gente precisa ver é se a empresa está sendo eficiente nessas operações a ponto de transformar a receita, por menor que seja, em lucro. Porque é isso que vai fazer a empresa ter uma ação bem precificada lá na frente. Aqui a gente vê no desempenho operacional que a produção registrada nos ativos pertencentes à Phoenix e a Azevedo Travassos Energia já totalizou nesse primeiro trimestre 10.349 barris, tá? Distribuída aí entre 3.987 barris no Barrinha e 4.382 no Porto Carão e também 1.980 no polo dos Priquitos, ou seja, os Priquitos praticamente ainda não iniciaram, tá? Quando os Priquitos iniciarem, aí já veremos aí um salto para ali 500 barris dia, tá? Porque aqui nos Priquitos, né, a produção inicial também está estimada aí em 250 barris dia. Polo dos Priquitos, composto por 5 campos produtores de óleo e gás, e o polo possui um volume aí estimado de 18,4 milhões de barris de óleo dia e de 402,9 milhões de metros cúbicos de gás. Então, é um potencial bacana para o tamanho da empresa, tá? Então é preciso ter bastante paciência. Quem não tiver paciência pode pular do barco, né? Porque apesar do óleo já estar chegando, do petróleo já está chegando, o barco ainda está sendo movido a remo, doido. Então, a paciência precisa ser colocada nessa tese de investimento aqui. Quando olhamos para a reserva, a gente vê que os ativos da companhia apresentam aí uma reserva de óleo equivalente 2P, né? Provada, mais provável estimada em 5,6 milhões de barris. O volume de óleo em place é de 143 milhões de barris, enquanto o volume de gás em place alcança aí 800 milhões de metros cúbicos, tá? O fator de recuperação total é de cerca de 11,7%. O que reflete histórica escassez de investimentos voltados ao desenvolvimento adequado desses campos. Ou seja, a companhia pegou esses campos aí largados, né? Abandonados, né? Não, os caras não faziam nem manutenção nessas febres do ratos aí. E falando de investimentos, as principais atividades de investimento são mostradas aqui nesta tabela, tá? 1,3 milhões de reais foram investidos aí para a aquisição de 13 campos maduros de petróleo, como já citamos aí, que foi com a parceria entre a Azevedo e a Victor, né? A Petrovictor. Tiveram mais 300 mil reais aí, né? Foi a entrada em produção antecipada do campo de Natal. Tudo isso aqui demanda investimento, né? Mais 200 mil reais, né? Desenvolvimento da produção também, que foram aí para realizar aí a reinterpretação de dados sísmicos e início de preparação para novas perfurações, com destaque aí para o poço 7 AND5RN lá no Rio Grande do Norte. Mais 1.800.000 utilizados na adequação e comissionamento das instalações de separação e compressão de gás na estação coletora do campo de Priquito, além de 1.200.000 que serviram aí para a conclusão da reforma e certificação da sonda de perfuração que será utilizada na bacia Potiguar para o desenvolvimento dos campos da Phoenix e da parceria ATP Petrovictor, tá? E já temos também investimento planejado aí para o segundo TRI, tá? 3.700.000 que serão utilizados aí na mobilização de uma sonda de perfuração em maio de 2025 para perfurar o poço AND5 para atingir a profundidade final de aproximadamente 1.200 metros, incluindo instalação e cimentação dos revestimentos de produção. Mais 500 mil reais, né, que servirão aí para a mobilização de uma sonda de produção terrestre em junho, para realizar os serviços finais e testes necessários para colocar o poço AND5 em produção no campo Andorinha. E mais 4.400.000 que servirão para a perfuração do poço AND6 para atingir a profundidade final de aproximadamente 1.250 metros após o resultado da avaliação do poço AND5. Ou seja, a gente vê aqui que vai ser só investimento. Então, se a empresa lançar aí
um aumento de capital, também não se surpreenda, tá? Então eu particularmente não fico nem frisando muito se a empresa vai lucrar, como é que tá a receita, porque eu sei que a empresa não está nem vendendo todo esse petróleo que ela tem extraído aí. E olhando para os números, né, já citam uma receita, como vocês podem ver aí, muito pequena ainda, os custos e despesas superam a receita, né, por conta de todos os investimentos, né, demandados aí, lucro bruto operacional negativo, resultado financeiro também, os royalties representaram apenas R$39 mil. O EBITDA negativo, né, R$2.572.000. O lucro líquido da companhia foi negativo, R$4.532.000, tá bom? Os investimentos totalizaram aí R$4.103.000 e o endividamento da companhia R$6.828.000. Então, é isso daqui, tá? Não há nada surpreendente, está tudo dentro do esperado, né? Não veremos lucro da Azevedo e Travassos da Energia, muito provavelmente ainda em 2025. Então, como eu falei no início, né, quem não tiver paciência, pule do barco, porque apesar de o petróleo já estar vindo, o barco ainda está sendo movido a remo. Então, muita paciência, a empresa está trabalhando aqui, no meu ponto de vista, direitinho e tem entregado o que ela tem prometido. Agora falando da Azevedo e Travassos Infraestrutura, tá? Veremos aqui que o resultado foi muito melhor, a empresa melhorou em muitas linhas, tá? E no meu ponto de vista, olhando para esse resultado aqui, a lucratividade da companhia está cada vez mais próxima, tá? Se não vier ainda nesse próximo trimestre, tá? No segundo trimestre de 2025. Vendo aqui os destaques, a gente vê um pipeline aí atingindo 29,3 bilhões de reais, um crescimento de 3,5% em comparação com o trimestre anterior e de 281% em relação ao primeiro trimestre. E aqui a gente vê que a companhia está trabalhando com força, né? Porque pipeline são ali projetos avaliados, né? E o backlog já são contratos fechados, tá? Contratos firmados. Nós vemos que a companhia também cresceu a sua receita líquida, né? Cresceu bastante aí, quase dobrando, né? 149% na comparação com o trimestre anterior e 3,7% em relação ao primeiro tri de 24. O backlog, como eu citei, cresceu também significativamente, né? Um crescimento aí na comparação com o quarto tri do ano passado, 265,7% e triplicou em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo aí 2,7 bilhões de reais. E tudo isso aí está dentro, né, dos contratos que a companhia fechou aí com a Petrobras, né, daquela ponte que ela está construindo lá em Minas, né? Tem também aí, né, as concessões rodoviárias. Tem aí também a questão da Heftos, que fechou aí um negócio importantíssimo, apesar da empresa ainda não ter vindo formalizar isso. A gente vê aqui a receita bruta da companhia também crescendo, 153% na comparação trimestral e 2% na comparação anual. E a margem bruta da companhia também crescendo aí 1,5 pontos percentuais. Aqui a gente vê a nova estrutura da companhia, né? Azevedo e Travassos S.A., que é a empresa agora que controla todas elas. Tem aqui a Infrainvest, tem a MKS Soluções, Azevedo e Travassos Infraestrutura, Azevedo e Travassos Investimentos. Logo abaixo vemos a Heftos, a Viva Ambiental, a Rota Verde e mais abaixo a Jacundá, Buriti Alegre, Verde Ambiental e Sanesol, né? O backlog da companhia, ele é fatiado da seguinte forma: 2,725 bilhões de reais. Aí vemos aqui a maior fatia aqui, a Azevedo e Travassos Infraestrutura, né? Seguido da MKS e da Heftos. E na outra parte a gente vê a Rodovia, Saneamento, Indústria e Petroquímica, que também está dentro aí da Heftos, tá? Olhando para a receita bruta da companhia, nós vemos aqui que a Azevedo e Travassos Energia ainda teve uma representatividade no quarto trimestre, mas a partir do primeiro tri de 25 não vemos mais, obviamente, a Azevedo e Travassos Energia. E vemos um crescimento da receita bruta, como vocês observam aí no gráfico, né? Subindo aí 153,4% na comparação trimestral. Olhando para a receita líquida, vocês podem ver também um crescimento que atingiu quase 150% na comparação trimestral e cresceu também na comparação anual. A companhia já conseguiu atingir o lucro bruto, né, que atingiu 15,6 milhões de reais, um crescimento de 9%, com uma margem de 30% no trimestre, um aumento de 1,5%, né, frente ao primeiro tri de 24. E no trimestre a companhia apresentou um EBITDA de 1,5 milhão de reais, melhora significativa em relação ao mesmo período do ano anterior.
resultado da redução das despesas gerais e administrativas. O resultado líquido consolidado da companhia, a companhia registrou ainda um prejuízo, tá? Mas melhorou significativamente o prejuízo da companhia, por isso que eu citei, né, que muito provavelmente a companhia ainda reporte lucro esse ano. E nesse trimestre a companhia registrou um prejuízo de apenas 13 milhões e meio, uma melhora de 136,1 milhões de reais comparando aí com o quarto tri e 3,3 em relação ao mesmo período do ano anterior. E aqui nós vemos o avanço do lucro líquido da companhia, né? Como a companhia conseguiu reduzir esse prejuízo. Mas a peleja ainda é grande, doido. E para quem dizia que a Azevedo e Travassos Infraestrutura estava super endividada, olha o passivo total da companhia, doido. 692.586.000 reais, apesar de ter aumentado, mas dentro dessa nova estrutura é um passivo muito bem administrável, tá? Então aconteceram avanços importantíssimos dentro da Azevedo e Travassos Infraestrutura, tá? Após a incorporação da MKS e da Viva Ambiental, a empresa avançou demais, né? Conseguiu vencer o leilão da Rota Verde, né, que aumentou significativamente as perspectivas da companhia para o futuro, e a empresa se tornou de fato uma concessionária. Então, é uma empresa também para você investir pensando lá na frente. Então não adianta você colocar todo o seu dinheiro aqui, né? O interessante é para quem quer se posicionar, ir se posicionando aos poucos e acompanhando a companhia. Porque não é uma empresa que vai te entregar, né, resultado positivo no curto prazo. Então não faz o menor sentido você alocar grande parte do seu patrimônio aqui, porque senão ou vai ficar parado ou vai ficar ali lateralizando, desvalorizando até quem sabe como é o que está acontecendo agora. A foto agora, o retrato agora, com relação às ações, é a ZEV3 em 77 centavos, a ZEV4 em 89 centavos e a Azevedo e Travassos Energia em 70 e também uma quirela de centavos aí. Então não faz o menor sentido você alocar muita grana nessas empresas. Vai se posicionando devagar e vai estudando a companhia. Tem potencial? Muito potencial as duas empresas. Mas você precisa ter cautela e investir de maneira inteligente. A Azevedo e Travassos Infraestrutura, no meu ponto de vista, surpreendeu nesse resultado, tá? Ah, mas por que as ações não subiram? Porque o mercado ainda não está acompanhando essas duas empresas. Então o mercado está deixando de lado ali, não existe ali nenhum fundo, nenhuma casa acompanhando de perto a companhia. A companhia está até sem market makers, tá? Os movimentos que estão acontecendo nos papéis são dos próprios investidores, mas os resultados vieram dentro do esperado e as duas empresas seguem avançando. Beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo, fui!